Oi, gente, tudo bem? Na semana passada a gente estava falando sobre a crise da República, né, na Roma Antiga, e aí a gente parou no primeiro triunvirato. E só para relembrar o que o primeiro triunvirato foi, é quando em 70 a.C., o Crasso e o Pompeu, eles se elegem cônsules, e aí contra eles se ergue uma conspiração patrícia chamada Catilina. E aí eles se aliam ao Júlio, que era o sobrinho do Marco Antônio. E aí dá início ao primeiro triunvirato, né? Eles dividiram entre si a jurisdição do Império, e aí o Crasso ficou com o Oriente, o Pompeu com a Ibéria e o Júlio com a Gália. E aí quando o Crasso morre, isso faz com que Pompeu e o Júlio César fiquem frente a frente. Só que o Júlio César, ele tinha um poderio militar muito forte. E aí, por conta disso, o Senado tinha medo das ambições políticas dele. E aí, por isso, numa tentativa de deter o Júlio, né, que ele ainda não era César, em 49 a.C., o Pompeu foi nomeado cônsul único pelo Senado. E aí eles chamaram o Júlio de volta para Roma numa manobra de tentar esvaziar o seu poder militar. E aí ele falou a famosa frase "a sorte está lançada", quando ele entrou em Roma à frente de seus exércitos e deu um golpe de estado. E aí quando ele deu esse golpe de estado, o Pompeu fugiu para a Grécia, e aí ele foi derrotado em 48 a.C., né, na Grécia. E aí, em 46 a.C., em 46 a.C., o Júlio César ele se declara ditador por 10 anos. Só que o Senado ele tinha muito medo do Júlio César instalar uma monarquia hereditária. E aí ele é assassinado a punhaladas na saída de uma reunião do Senado. E aí tudo isso é fruto dessa conspiração, né? Era um projeto do Senado recuperar esse poder, só que não deu certo, porque quando o Júlio César morreu, houve uma reação muito violenta por conta da plebe, porque eles mimavam, né? Ele mimava a plebe, distribuindo o trigo das regiões conquistadas e com a doação de parte da sua fortuna pessoal. E aí também teve a reação do exército. O Júlio César ele trouxe o exército mais para o centro das decisões, né, no seu governo, numa política de tentar neutralizar o poder do Senado. E aí, quando ele morreu, teve essa reação muito violenta por parte da plebe e do exército. E aí o exército toma o poder e coloca o Otávio no comando. E aí o Otávio dá início ao segundo triunvirato, com uma aliança entre o Lépido, que era um antigo comandante das forças da cavalaria, e o Marco Antônio, que era o seu general. E aí em 43 dá início ao segundo triunvirato. E aí eles tentaram reprimir mesmo esse Senado e instalaram um clima de perseguição por conta do assassinato do Júlio César. E aí, em 33 a.C., tem uma briga entre o Otávio e o Marco Antônio, porque o Marco Antônio ele controlava as províncias orientais e o Lépido ele foi derrotado pelo Otávio, e aí ele passou a dominar toda a Itália e as províncias ocidentais. E aí restou só o território do Marco Antônio ali. E aí começou a briga e o estopim definitivo foi a questão do Egito, né? Que vinha se arrastando desde o governo do Júlio César, porque o Júlio César e a Cleópatra eles tiveram um filho. E aí ele colocou a Cleópatra no poder contra o seu irmão Ptolomeu. E aí no confronto com o Otávio, o Marco Antônio buscou essa aproximação com o Egito e
o Otávio, ele usou da sua aproximação do exército romano para entrar nessa briga contra o Marco Antônio. E aí a última guerra civil da República, ela terminou em 31 a.C., com o suicídio do Marco Antônio e da Cleópatra, após a grande derrota na Grécia e com a vitória definitiva do Otávio, que acabou transformando o Egito em uma província pessoal. E aí assim, o Otávio, ele acabou tendo esse grande poder, e aí ele se apoderou das colheitas do Egito e passou a estabelecer a plebe romana com trigo gratuito. E aí também teve o tesouro egípcio, né, acumulado ao longo dos milênios. O Egito era muito rico, eles tinham muitos tesouros, né? E aí tudo isso permitiu ele formar um grande exército, diretamente sob sua autoridade. E aí, sendo assim, então, aí quando o Otávio ele passa a receber esse título de Augusto, né, que significa que é escolhido dos deuses, é o início do fim da República e o início do Alto Império. No Alto Império a gente tem a centralização do poder, né, na mão do imperador, fortemente apoiada pelo exército, e aí também a diminuição das práticas do Senado, né? Para o Senado ficou então só as políticas de administração da Itália e das províncias de guarnições, sem guarnições militares, que são as províncias senatoriais. E aí então o imperador controlava a religião, o exército, as funções legislativas e judiciárias, as finanças do estado, a política externa e as províncias mais importantes. E aí essa redução de poder causou choques entre este e o poder imperial, e choques que foram resolvidos pelo uso da força militar, né, na qual se apoiava o imperador. E aí a gente tem também a guarda pretoriana, né, que era a guarda que servia para proteção do imperador. E aí a gente tem a sociedade dividida em 3 ordens, segundo um critério censitário, formando-se a senatorial, que ela possuía privilégios políticos, a equestre, que permitia o acesso aos cargos públicos, e a inferior, que abrangia a maioria dos cidadãos. E aí, com isso, o Otávio ele ganhava o apoio dos comerciantes ricos e, ao mesmo tempo, como forma de compensar a perda do poder do Senado, ele acumulava os senadores com regalias que os tornavam dependentes do poder imperial. E aí o controle da plebe, ela era feito basicamente do mesmo modo que o Júlio César fazia, que era a política do pão e circo, né? Havia concessão de alimentos, e aí também ele criou grandes espaços públicos para a realização de jogos, corridas de bigas e combate de gladiadores. Aí a gente tem no Alto Império, o Augusto, ele foi o primeiro imperador da era Júlio-Claudiana, que permaneceu no poder até 68 a.C., né, com o Nero, ele foi o último. E aí a morte do Nero, forçado ao suicídio, fez eclodir a primeira crise sucessória imperial, que é as guerras para ver quem ia suceder ao poder. E aí a gente tinha o exército, né? Ele acabou impondo os seus comandantes com rápida sucessão. E aí primeiramente teve o Galba, apoiado pelas legiões da Ibéria, o Otto, que era candidato da guarda pretoriana, e o Vitélio, que era comandante da Gália. E aí esse estado de guerra civil gerado durante essas sucessões acabou sendo vencido por Vespasiano, que ele era um comandante do exército do Oriente,
E aí ele governou de 69 a 96 a.C., sendo sucedido pelos seus filhos, formando a dinastia dos Flávios. E aí a dinastia que seguiu a dos Flávios foi a dos Antoninos. Ela é caracterizada pelo século de ouro do Império, e aí ela foi composta por Nerva, por Trajano, que ampliou o império pela conquista da Dácia, Armênia e Mesopotâmia, dando-lhe sua maior extensão territorial. O Adriano, que ele deu início às edificações de grandes muralhas de pedra nas fronteiras. E por Antônio Pio, por Marco Aurélio, que era um imperador filósofo que defendeu as fronteiras de Danúbio das invasões bárbaras. E aí, por último, a gente tem o Comodo. O assassinato dele foi por conta de uma conspiração palaciana, e aí isso acabou gerando um estado de anarquia e de guerras civis generalizadas. Os vários comandantes militares, né, eles se apoiaram nas legiões para pegar o poder imperial. E aí, após 5 anos de luta, o general das tropas do Danúbio, o Séptimo Severo, ele foi o vencedor. E aí a gente tem, assim, a última dinastia do Alto Império, que é a dos Severos. Ela pode ser denominada de monarquia militar, né? E a sucessão do trono ela se tornou hereditária, restrita à família dos Severos, que portavam como monarcas orientais. E aí a gente tem um mapinha, né, de todo o Império Romano. Em rosinha a gente tem a Gália, conquistada antes de César, e em verdinho a Gália conquistada depois de César. E a gente tem o cristianismo. O cristianismo nos 3 primeiros séculos, ele era perseguido, e essas perseguições elas eram principalmente por motivos políticos, como por exemplo, os cristãos eles se recusavam a cultuar a deusa Roma. E aí o cristianismo ele teve um grande sucesso entre os excluídos, principalmente as mulheres, pobres e os escravos, por conta da sua mensagem redentora. E aí tudo isso, mais as noções de pacifismo e igualdade entre os homens, acabaram com a desagregação da escravidão e também contribuiu para a queda do Império Romano. E aí a gente tem a crise do século III e o Baixo Império Romano, que ele vai do século III até 5 depois de Cristo. E aí a base da economia era a escravidão, só que aí como teve o cessamento do expansionismo, essa escravidão ela acabou sendo bloqueada, porque os escravos eles eram geralmente presos de guerra. Também as perdas causadas pelas epidemias e pestes sangrentas, né? E guerras sangrentas, perdão. E aí essa falta de escravos, mais a perda de escravos e população por conta das epidemias e as guerras e com o expansionismo cessado, acabou gerando uma situação precária, né? E aí por volta de 235 a gente tem uma eclosão de violentas lutas pela sucessão. E aí isso levou a 5 décadas de desequilíbrio crônico, caracterizando uma crise estrutural. E aí esse desequilíbrio entre a força dos exércitos romanos, a massa de bárbaros invasores, entre as despesas do Estado e sua arrecadação, e também entre a produção e o consumo, entre os camponeses e cidades, entre a proporção de escravos e dos homens livres, acabou gerando toda essa crise. E aí o resultado foi a desestruturação do sistema escravista, que aí teve a implantação do colonato, além do amplo processo de ruralização na área ocidental do Império. Aí o número de escravos diminuiu e eles fundiram-se em massa de colonos. Era composta por arrendatários, pequenos proprietários, cultivadores bárbaros e plebeus que abandonavam as cidades.
E aí, paralelamente, as cidades passaram por um processo de perda de vitalidade econômica, né? Porque estava todo mundo indo para o campo, porque lá era mais seguro. E aí, os grandes proprietários, eles passaram a acolher todos aqueles que se sentiam oprimidos pelo Estado e que se tornava cada vez mais fiscalista, apoiado em uma enorme e ineficiente estrutura burocrática. Não está funcionando mais, o império estava em crise. E aí tem assim a prática do patronato. As manipulações monetárias, elas acabaram se tornando mais constantes, o que acabou provocando a inflação e favorecendo as transações em gêneros naturais. E aí o próprio exército ele também se enfraqueceu e passou por um processo de barbarização. A segurança do império ela passou cada vez mais a depender dos aliados bárbaros, né, instalados como federados nas fronteiras e substituindo também os cidadãos romanos nas legiões. E aí a gente tem o Baixo Império, que a gente tem a decadência do Império por conta da crise do século III. E aí, mesmo recobrando a unidade territorial e a centralização administrativa sob o governo dos imperadores soldados, o Império continuou caindo. E aí, o colonato, o patronato e a barbarização avançaram. E aí a gente tem a presença dos hunos, né? Eles fizeram uma grande pressão a partir do século IV e acabou provocando as grandes migrações germânicas. E aí o processo de ruralização transformou-se em êxodo urbano e o império ele foi fragmentado. E aí essas organizações políticas foram substituídas pelos reinos bárbaros. E aí a gente tem alguns imperadores, né, que merecem destaques, como o Diocleciano. Ele proibiu os cultivadores de abandonar as terras, tornando o colonato uma instituição. Ele tentou tabelar os preços e dividiu o império em 4 generais, uma medida que foi abandonada pelos seus sucessores. Aí depois a gente tem o Constantino, que decretou a hereditariedade das funções profissionais, buscando assegurar os serviços essenciais, e ele também concedeu liberdade aos cristãos e fundou Constantinopla. Isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que os cristãos inicialmente eles eram perseguidos, né? E aí a gente tem o Teodócio, que ele tornou o cristianismo a religião oficial do império, e depois ela vai ser a principal religião na Idade Média. E aí ele dividiu o império em dois. E aí durante o século V, os germânicos eles destruíram o Império do Ocidente e os visigodos invadiram Roma em 410, os vândalos em 455 e em 476 os érulos que depuseram o último imperador. E aí a gente tem assim a queda do Império Romano e o início da Idade Média. E aí, na relação da cultura romana, a gente pode observar a incrível capacidade dele de incorporar a cultura dos povos dominados e também a criação do direito natural, direito dos povos, que é a base do direito internacional, e o direito civil, que é exclusivo dos cidadãos romanos. E aí, em relação a isso de incorporar a cultura dos povos dominados, a gente pode ver também uma grande influência, né, da cultura grega na formação de Roma. E, gente, é isso. Essa foi a Roma Antiga. E beijos, se cuidem.